Olá, meu nome é Maria Lucileide de Andrade. Eu vim falar sobre Deus no casamento. Deus, quando Ele entrou no meu casamento, Ele mudou toda a história. Eu me casei com 23 anos de idade. Meu esposo também, na época, ele tinha 32. Enfim, né? Eu pensei, encontrei o príncipe encantado. Encontrei alguém que possa me fazer feliz. Mas no longo da trajetória, né, do casamento, eu descobri que a gente casa para fazer a outra pessoa ser feliz. Enfim, com 3 a 4 anos de casamentos, surgiu uma moça no nosso casamento, querendo destruir. Mas eu aprendi na palavra de Deus, em Mateus, capítulo 19, versículo 6, o que Deus une, o homem não separa. Então resolvi lutar por esse casamento. E quem me deu ajuda, quem me deu toda a estratégia foi o nosso Deus, esse Deus tremendo que fez o céu e a terra. E aí eu venci. E ali uma das receitas que Deus me deu, que aquilo que eu via era para me passar a ser cega, naquilo que eu ouvia era passar para ser surda, e aquilo que eu queria falar era para ser muda. O que eu quero dizer com isso, né? Porque muitas vezes a gente, quando alguém chega para a gente dizer, olha, vi teu marido ali com alguém, e às vezes você quer dar ouvido, você quer enlouquecer, você quer resolver com as suas forças, e que quando a gente tem um Deus na nossa vida, a gente disse, não, eu ouvi, vou botar em oração. E que quando eu via, eu disse, não, eu vi, mas vou colocar em oração. E quando eu queria falar, eu dizia, não, quem vai responder por mim é Deus. Então foi isso que aconteceu. Eu deixei Deus responder por mim. Eu deixei que tudo aquilo que eu não podia resolver, que Deus resolvesse. Então eu convidei Deus para entrar no meu casamento, né? Primeiramente em minha vida e depois no meu casamento. E Deus me deu força, me deu estratégia. Quando a depressão queria bater em minha porta, eu dizia, Deus, me ajuda, não deixa. E Deus, Ele tem me dado essa ajuda, Ele não deixou. Ele me dava força cada vez mais para guerrear, porque é uma guerra espiritual muito grande. E Deus, cada vez que eu queria resolver, Deus dizia, filha, eu estou no casamento. E que quando às vezes meu esposo ele chegava, muitas vezes eu queria agir na minha carne e Deus dizia, não, abra um sorriso, abrace, diga que o ama, faça um prato diferente, faça algo diferente. E eu passei a fazer tudo isso. Eu passei a tratá-lo bem, melhor ainda, passei a fazer os pratos preferidos dele, passei a amá-lo cada vez mais. E passei a lutar para vencer. E por honra e glória do Senhor, eu venci. Porque eu era evangélica, era não sou. E ele não era, ele era aquela pessoa que não ia para igreja nenhuma. E ele queria estar no meio dos amigos, né? Queria estar, não que é proibido estar em meio de amigos, mas assim, em vez de estar comigo, em vez de estar na mesma congregação, em vez de estar glorificando esse mesmo Deus, e mesmo estar louvando os mesmos louvores, e mesmo estar falando desse mesmo Deus. A conversa dele era outra coisa, era coisa do mundo, coisas que não fazia parte do nosso casamento. Era uma coisa que não estava a dois, mas sim só ele só. E aí foi que quando Deus entrou no meu casamento e passou a ser uma só carne. E ele passou a ter o mesmo pensamento. E tudo que ia fazer, chamava a parte, conversava comigo e ali nós dois resolvia junto. E ali a gente passou de andar de mão dadas. A gente passou a ir para a igreja, com cada um com a sua Bíblia, cada um glorificando esse Deus. Mas para poder eu vencer tudo isso, muita lágrima desceu. Foi 17 anos de choro. Mas Deus me deu vitória. Deus no casamento, Ele muda história. E Ele quer mudar a sua história também.